Diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Permita-me ler esse mesmo texto em outras versões. A versão que eu acabei de ler é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu entendimento. Na Almeida, século 21, João Ferreira de Almeida, uma linguagem mais contemporânea, e essa versão se chama século 21, diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Tem uma versão chamada A Mensagem, que é uma versão da Bíblia em paráfrase, feita pelo pastor Eugene Peterson. É um pastor norte-americano e ele traduziu a Bíblia toda no inglês para uma linguagem mais popular. E ele intitulou essa Bíblia de A Mensagem, no inglês The Message. Ela foi traduzida para o português e está disponível com esse título, A Mensagem. É uma Bíblia parafraseada, na linguagem, nas palavras, conforme o entendimento do pastor Eugene Peterson, que morreu há pouco tempo. Ele traduziu esse versículo da seguinte maneira: confie no eterno, do fundo do seu coração. Nunca tente resolver tudo sozinho. Não importa qual é a versão bíblica que você tem aí na sua mão, a verdade desse verso vai ser sempre a mesma. Todas as vezes que nós tentamos fazer do nosso jeito, nós corremos um grande risco. O risco de nos equivocarmos, de cometermos erros. Mas quando nós fazemos do jeito de Deus, quando nós confiamos totalmente em Deus, quando nós buscamos o conhecimento de Deus para cada causa, nós temos muito mais probabilidade de acertar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Primeiro eu gostaria de falar sobre a primeira palavra desse verso, o verbo confiar. O que é confiar? O antônimo, o contrário de confiar é desconfiar. Desconfiar é não confiar. Mas a gente usa esse verbo no popular com um outro sentido. Às vezes a gente diz assim: eu estou desconfiado de que alguma coisa está acontecendo. Estou desconfiado. Qual é o sentido quando a gente fala desse jeito? Eu estou desconfiado. A gente quer dizer, alguma coisa aí não me cheira bem.
Estou percebendo que alguma coisa não está de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu vejo. Tem alguma coisa aí, eu estou desconfiado, mas a palavra desconfiado significa que você não está confiando. Mas às vezes a gente usa nesse sentido popular. Porque eu mesmo já usei essa palavra nesse sentido acerca de Deus. Eu estou desconfiado que Deus está fazendo um negócio aí. E eu não estou nem percebendo. Mas Ele está fazendo, eu estou desconfiado. Mas é possível um crente desconfiar de Deus? Não. Então essa palavra tem dois sentidos: o sentido literal e o sentido figurado. Quando a gente diz, eu estou percebendo algo, não sei direito o que é, aí a gente diz, estou desconfiado. Mas o escritor desse provérbio, que foi o Salomão, eu não sei, ou melhor, nós não sabemos se foi autoria de Salomão, mas escrito, organizado e compilado pelo Salomão foi. Então, existe a possibilidade de Salomão ser o autor desse provérbio, existe a possibilidade dele ser o autor e o escritor, existe a possibilidade dele ser o autor, escritor e organizador do livro, na disposição em que está colocado. Existe a possibilidade dele não ser o autor, ser somente o escritor e o organizador. Existe a possibilidade dele não ser o autor, não ser o escritor e ser somente o organizador, conforme está disposto neste livro. Mas alguma influência Salomão exerceu neste livro. Porque se você segurar a página aí e der um pulinho no primeiro versículo do primeiro capítulo, você vai ver: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, ele botou a mão nesse negócio. Eu até penso como ele pediu a Deus sabedoria. Se lembra? Segundo livro das Crônicas, no primeiro capítulo, o início do reinado de Salomão, o Senhor aparece para ele lá no monte. Ele foi buscar o Senhor e Deus aparece para ele e diz: pode me pedir o que você quiser. E ele falou: só quero sabedoria. E Deus fala: então por que você não quis riqueza? Por que você não quis bens? Por que você não quis fama? Então toma o que pediste. E encheu ele de sabedoria. Por esse episódio eu tenho uma desconfiança. Eu desconfio de que o Salomão é o autor, o escritor e também o organizador de todos os provérbios a partir do primeiro capítulo. Alguns estão descritos, provérbios de Lemuel, provérbios de Agur. Aí são de outros caras que é provável que o Salomão tenha organizado e colocou eles por último até. Mas esse que nós lemos foi, no mínimo, colocado aí nesse lugar pelo desejo de Salomão. Mas eu quero crer, pela sabedoria que ele recebeu, que ele é o autor desse verso, ele é o escritor desse verso, e ele colocou esse verso aí exatamente pelo propósito que Deus tinha para nos ensinar essa verdade. E a verdade é que nós devemos confiar no Senhor. O que é confiança? O significado da palavra. O que é fiar? Porque confiar é fiar junto.
Isso, João. Muito bem, João Lucas. É fiar junto. E aí, eu fico pensando, quantas vezes nós temos desconfiado, deixado de confiar. Às vezes nós deixamos de confiar nas pessoas, às vezes nós deixamos de confiar na natureza, às vezes deixamos de confiar nas circunstâncias. Tantas coisas nos levam a desconfiar. Mas eu penso que confiança é algo muito simples. Esses dias, no final de semana passado, no aniversário da igreja, eu peguei o Neto, um dos gêmeos da Rayane, e coloquei ele em cima do balcão. A gente tem um balcão ali embaixo, né, na entrada. Coloquei ele em cima do balcão. Dei um passo para trás, estiquei o braço e fiz assim, ó. E ele, sem pestanejar, se jogou. Isso é confiar. Imagine comigo a seguinte cena. Você está dormindo. Você que tem filhos, ou pelo menos um filho. E aí, de repente, no meio da noite, batem a porta do seu quarto. E você, o que é? E aí o seu filho ou a sua filha do lado de fora diz: pai, pai, ou mãe, estou com medo. Medo de quê, meu filho? Aí você vai lá e abre a porta. Ele diz: pai, ou mãe, você pagou a conta de luz? Que é isso, menino? Vai dormir. Não, eu estou com muito medo da Excelsa vir e cortar a luz, porque aí eu não vou ter como jogar videogame. Eu não vou ter como mexer no computador, vai cortar o Wi-Fi. Por favor, pai, fala que você pagou a luz. E aí você fala: vai dormir. Alguém já passou por esse episódio aqui? Uma criança de até 10 anos, 12 anos, ou até mesmo um adolescente de 16 como o meu, eu nunca passei por essa experiência. Sabe por quê? Talvez o meu filho nunca me acordou no meio da noite para me perguntar se eu tinha pagado a conta de luz, preocupado com o Wi-Fi, com o computador, com o videogame, a carga no celular. Porque talvez ele nunca desconfiou de mim. Eu estou desconfiado que esse mês meu pai não vai pagar a luz. Deixa eu ir lá, acordar ele no meio da madrugada e me certificar de que ele vai pagar a luz e não vai me deixar na mão. Ele confia. Eu nunca vivi a experiência. Se você já viveu, enquanto eu for falando, você levanta a mão e diz: eu já vivi.
Eu nunca vivi a experiência do meu filho, suponhamos, tem anos que eu não faço isso, ô Senhor. Dá uma dormida depois do almoço. Você sabe que na Itália é cultura a sesta. Não é, Viviane? Não é, Evêncio? Vocês que moraram lá. Eles acordam muito cedo, trabalham muito, mas depois do almoço o ronco é certo. Aí depois acorda de novo e volta a trabalhar, não é isso? Tem uns parentes lá na Itália e eles falam isso. A gente começa às 6 e o pau quebra até meio-dia. Meio-dia é aquela massa, aquele molho, aquele vinho e bum. Dorme, ronca, acorda, toma um banho, se ajeita e volta. E 4 da tarde pega de novo e vai. Aí às vezes vai até às 6, às vezes até às 8, até às 10, às vezes, dependendo do estabelecimento, até meia-noite. Tem algumas cantinas lá que funcionam até tarde, não é isso? Até às 4 da manhã, é isso? Porque o italiano é um povo mais noturno mesmo. É tipo coruja, é um bicho da noite. Eles de manhã não funcionam muito bem, não, mas de noite. E eu fico imaginando que eu nunca vivi a experiência de estar dormindo depois do almoço. E ser acordado pelo meu filho: pai, você vai fazer compra esse mês, não vai? Ô menino, o que foi? Não, você vai fazer a compra, não vai? Você vai comprar as coisas, vai ter biscoito para eu comer? Vai ter comida, vai ter arroz, feijão, vai ter comida, né, pai? Estou muito preocupado, o senhor não faz, esquecer, quem sabe o senhor não esquece de fazer a compra, né? Muito atarefado, igreja, e ordem, e pregação, e aula, e curso para cá e para lá e tal, eu estou com medo, pai, é muita coisa para o senhor fazer, o senhor trabalha demais, quem sabe o senhor não vai esquecer de fazer a compra do mês, eu estou com medo de ficar sem comida na despensa. Eu nunca vivi essa experiência, você já viveu? E aí eu poderia aqui virar à noite com ilustrações de histórias que eu nunca vivi como pai em relação ao meu filho, dele desconfiar de mim, de que eu não vou suprir as necessidades dele. Eu pelo menos não me lembro de estar na sala assistindo a um jogo de basquete, um campeonato de skate, um filme de ação ou de comédia, ou uma série inteligente, alguma coisa que eu goste de assistir, uma mensagem, uma pregação, um estudo, uma aula, um louvor. Eu nunca me lembro de estar na sala assistindo alguma coisa e ser interrompido pelo meu filho: pai, você viu que meu tênis está furando? Você viu que minha roupa está ficando pequena? Você vai comprar, não vai? Você vai comprar roupa para mim? Você não vai me deixar sem roupa não, né, pai? Você vai deixar eu ir descalço para a escola, pai? Você vai comprar um tênis, não vai? Eu não me lembro de ter vivido essa experiência. Uma coisa é pedir: pai, você compra um tênis para mim? Pai, você compra uma bicicleta? Eu não estou falando de pedidos extras, eu estou falando de coisas básicas e fundamentais, necessárias para a vida dele. Eu nunca fui lembrado pelo meu filho de que eu teria que comprar as coisas para sustentá-lo, porque esse é o meu dever como pai, e ele simplesmente, como filho, confia de que o seu pai vai providenciar tudo o que ele precisa. Mas eu, muitas vezes, já incomodei o meu pai no meio da noite perguntando: o senhor não vai deixar faltar nada amanhã, vai, pai? Porque eu estou com medo, porque eu estou apreensivo, porque eu estou ansioso, eu estou com medo, pai, estou com medo.
Mas o Senhor vai garantir, não vai, Pai? Não, por favor, me dá um sinal, me prova. O Senhor vai deixar faltar? Não, né, Pai? Não vai, não. Por favor, não deixa faltar, não, Pai. Eu já incomodei o meu Pai, desconfiando dele. Eu nunca vivi essa experiência, mas eu, como pai, sinto que deve ser muito frustrante, muito decepcionante, nem sei se é assim que fala, muito ruim, um pai ser incomodado por um filho que está desconfiando de que ele vai providenciar tudo. Eu não gostaria de ser acordado no meio da noite pelo meu filho, desconfiando de que eu não estou pagando as contas em dia, de que eu não vou fazer o que for possível para sustentá-lo com integridade. Luxo, não garanto, apesar dele ter infinitamente muito mais do que eu tive, mas o básico está garantido. E quantas vezes eu e você não temos desconfiado de Deus? Ai, Pai, e agora, diante dessa circunstância, será que as coisas vão continuar fluindo? Será que vai dar certo? Será que vai... Ai, meu Deus, e agora? E agora? E muitas vezes eu e você desconfiamos de Deus. E o provérbio está dizendo: confia no Senhor. No Senhor. Mas o problema é que eu e você, muitas vezes depositamos a nossa confiança nas pessoas, nas instituições, nas organizações, no governo, nos políticos, nos candidatos, nas promessas, na circunstância. Uma festa linda, ai, a gente dorme, ai, vai dar tudo certo porque a festa foi linda, mas pode ser que no dia seguinte vire o vento e dê tudo errado. Mas a gente confia na circunstância. Se foi um momento feliz, quer dizer que vai dar tudo certo, né? A gente confia na circunstância, a gente confia na pessoa. A gente olha assim e fala: não, o fulano está lá, então vai acontecer, vai dar certo, porque o fulano está lá. Quem que está à frente desse negócio? A ciclana? Então agora vai, é a ciclana, agora vai, por causa das pessoas, por causa dos talentos, né? A gente vê uma pessoa talentosa, cheia de dons, cheia de habilidades, faculdades, e fala: agora vai, olha que capacidade. A gente confia nas habilidades humanas, mas não percebe que fazendo isso, estamos desconfiando do Senhor. Porque quem nos sustenta, quem nos mantém, é o Senhor. Confia, pois, no Senhor de todo o teu coração. Todo o teu coração. Não pode haver espaço para outra coisa, é todo. Sabe a palavra todo, no hebraico, no grego, no latim, no português, no espanhol, no inglês, no mandarim, em qualquer idioma, o todo, é tudo mesmo. Confia no Senhor de todo o teu coração, mas muitas vezes a gente confia no Senhor e no fulano. A gente confia no Senhor e no salário.
A gente confia no Senhor e na notícia boa. A gente confia no Senhor e na circunstância favorável. A gente confia no Senhor em mais alguma coisa. A gente confia no Senhor e no evento. A gente confia no Senhor e em algo além do Senhor. E não percebe o quanto isso é uma afronta contra Deus. Porque devíamos confiar nele de todo o nosso coração. Com a pessoa, sem a pessoa, com o dinheiro, sem o dinheiro, com o evento, sem o evento, com a proposta, sem a proposta, com a boa notícia, sem a boa notícia, na chuva, no sol, de noite, de dia, em todo o tempo, de todo o coração. E se vier o desemprego, confia no Senhor. E se vier a notícia ruim, confia no Senhor. E se aquele diagnóstico não for favorável, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu gostaria de passar para a parte B do provérbio e terminar 8 e 10 e dar um susto em todo mundo. Mas eu vou dar a lógica. Deu a lógica. Ele não terminou. Ele foi explicar o significado da palavra coração, segundo o contexto de Provérbios. Porque você e eu somos ocidentais, você e eu somos gentios, você e eu somos latino-americanos. Latino quer dizer que somos de origem latina, ou seja, dos países de língua latina, no nosso caso, Portugal, Roma. Então nós somos, filosoficamente, em nossa cosmovisão, na nossa maneira de entender o mundo, nós somos ocidentais. Você está daí para cá, nós somos ocidentais. Eu estou aprendendo, vou aprender. Eu sou novo, eu aprendo. Tem muito tempo ainda. Você está olhando para mim. Então, o mapa mundi está aqui na minha frente. Aqui é o meio, ó, Jerusalém. Para cá é o Oriente, ó, o Japão está bem aqui. Para cá é o Ocidente, ó, o Chile aqui, ó. Nós somos ocidentais, nós estamos do lado do ocidente do mundo. E todos os ocidentais são influenciados pela cosmovisão greco-romana. Entendem o mundo a partir da filosofia grega. A base da nossa cosmovisão é platônica e aristotélica. Portanto, para nós, a palavra coração literalmente é o órgão, esse músculo que nós temos aqui numa cavidade do nosso tórax, que pulsa com as válvulas, entrada e saída, para manter a circulação do sangue e manter o nosso corpo vivo, funcionando. Coração, literalmente, é esse órgão que bate aqui dentro de nós. Mas coração, para nós, de forma metafórica, geralmente, e 99,9% das vezes, é associado às emoções. Porque assim entendiam os gregos. A filosofia grega, que é influenciada pela filosofia persa, entende coração como a parte do ser humano que é responsável pelas emoções. Por isso que quando a gente vai dizer eu amo alguém, a gente bota eu, coração, alguém. Precisa dizer que ama, não precisa dizer que gosta, basta desenhar o coração. Se eu te entregar, não precisa ter escrito nada. Se eu pegar uma cartolina vermelha, desenhar um coração e cortar um coração,
de cartolina vermelha e entregar para você ali no final do culto, eu não preciso falar nada. Não vai ter escrito nada, eu não vou falar nada, eu vou entregar. Você vai olhar e vai falar: obrigado, pastor. Que fofo. Talvez vai até guardar com carinho. Porque na nossa cosmovisão, o coração está ligado às emoções. Portanto, há um grande risco de você interpretar esse texto de forma ocidental. Porque você vai entender assim, eu preciso que todas as minhas emoções confiem no Senhor, porque eu tenho que confiar de todo o coração. A pergunta é: o cara que escreveu esse verso é grego? É ocidental? Não. Ele é da tribo de Judá, ele é filho de Davi, ele é oriental, e a sabedoria dele vem do Oriente e não do Ocidente. Aliás, ele está centenas de anos antes de Platão e de Aristóteles. A pergunta é: o que significa para o Salomão a palavra coração? Quando o Salomão ou escreveu, ou foi o autor, ou foi o compilador, mas alguma influência o Salomão exerceu para que esta palavra estivesse escrita aí. E aí está escrito lá: Betá El Yavé, confia no Senhor. Bacal Libeká, de todo o coração, ou com o coração cheio. Bacal Libeká, com o coração cheio. Por que Salomão botou essa expressão coração? O que isso significa na cosmovisão dele, meus queridos? Quando nós, ocidentais, greco-romanos, vamos apontar o coração, mesmo que seja de forma metafórica, quando eu vou dizer eu te amo, e eu faço o coração, ou quando eu vou apontar para o meu corpo, onde está o meu sentimento, entendeu? Quando eu digo assim, uma pessoa me traiu, ai, doeu lá dentro da minha coxa, ai, que dor, aquela pessoa me traiu. É assim que a gente faz? Ai, que decepção, eu tinha uma expectativa em relação a uma pessoa e aconteceu totalmente diferente. Ai, que dor, ai, meu pé, chega a latejar meu pé, porque que sentimento ruim, é como uma facada no meu pé. É assim que a gente faz? Não, onde é que é a facada? Quando a gente se decepciona, quando as nossas emoções, quando o nosso coração é atacado pela frustração, como que a gente faz? A facada é aonde? É aqui, Porque para nós os sentimentos estão aqui. Coração. Ok. Só que a palavra coração, na perspectiva do Salomão, não é aqui. E nem tem relação com as emoções. Coração para o Salomão é aqui, E tem relação com a razão. Porque este verso é paralelismo sinonímico, o que significa que confie no Senhor de todo o teu coração, é paralelo de não te estribe no teu próprio entendimento. Então o paralelo é entre coração e entendimento. Quando você vai dizer que entendeu uma coisa, você diz assim, entendi, ou você faz assim, entendi. Porque o paralelo aqui é entendimento, é conhecimento.
Portanto, quando Salomão, se ele tivesse que fazer uma mímica, ou qualquer judeu, ou qualquer oriental que fosse fazer uma mímica desse versículo, ele diria: confia no Senhor de todo o coração. Coração para um judeu é aqui. Olha, pastor, mas eles não sabiam fisiologia, não? Eles não estudavam o corpo humano, não? Para saber que o coração é aqui? Posso te dar uma notícia? Não sabiam. Ah, porque eles são muito atrasados, né, pastor? Não, porque os egípcios são muito mais antigos que eles e já sabiam. Os egípcios sabem onde fica o coração. Os assírios sabem onde fica o coração. Aliás, a história conta que os assírios empalavam as pessoas, abriam elas ao meio, esquartejavam, pegavam o coração ainda pulsando e comiam na frente do povo para demonstrar crueldade e botar medo em todo mundo. Os babilônicos sabem onde fica o coração. Os medos, os persas sabem onde fica o coração. Os gregos sabem. Por isso, o Platão e o Aristóteles apontavam para cá o coração, porque é aqui que acelera quando eu fico emocionado. Então, peraí, o coração está ligado às emoções. Percebe? Então por que, pastor, que o judeu não sabe que o coração é aqui? Porque eles são mais burros do que os outros povos? Pelo contrário. Pelo contrário. Por quê? Por que o judeu não sabe que o coração fica aqui, e quando ele escreve, ele escreve no sentido de que o coração fica aqui? Porque o coração para o judeu está sempre ligado ao entendimento. Pode ler, pode ler. Qualquer texto poético de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes e de Cântico dos Cânticos. Toda vez que aparecer coração na frase, no contexto vai estar falando de sabedoria, entendimento, conhecimento. Depois você faz o teste. Por que que o judeu acha que o coração é aqui? Porque ele não toca em cadáver. Está na lei de Moisés. Não pode tocar num cadáver, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Portanto, abrir um cadáver é profanar a imagem de Deus. Eles não tocam em cadáver. Sabe por quê? Jesus usou aquela expressão: vocês, fariseus, hipócritas, vocês são sepulcros caiados. Estudamos sábado agora no Instituto Bíblico. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo pintado de branco, com cal, caiado. Para quê? Para aparecer. Porque o costume daquele povo era: abre um buraco, seja num barranco, seja numa caverna, ou seja num campo, abre um buraco, joga o corpo enfaixado com bastante perfume, coloca o corpo ali e tampa com uma pedra. Aí qual era o medo do judeu? Ele está andando, o judeu está andando, está esperto, ganhou um ponto, fiz de propósito, valeu a pena o castigo. Você não sabe não porque que o Manuzinho falou um salmo aqui domingo passado? Porque ele estava de castigo, para sair do castigo tinha que falar um salmo inteiro. Por que que ele ficou de castigo? Porque ele estava lá em cima operando a câmera, brincando. Talvez não tinha entendido que aquilo ali é o culto dele ao Senhor. É o ministério dele, é o serviço, a responsabilidade dele. Fazendo bem ali é que ele vai atingir os céus com excelência e vai receber dos céus a bênção devida ao que está fazendo. E aí eu precisei exortá-lo, admoestá-lo, discipliná-lo, e agora ele já demonstra melhora. Talvez o que falta para nós é um pouco mais de disciplina, é um pouco mais de exortação, é um pouco mais de admoestação.
só passar a mão na cabeça e dizer que vai dar tudo certo, é que tem estragado os meninos, sabe? Glória a Deus pela sua vida, meu filho. Te amo, tá? Você me honra fazendo isso. E honra sobretudo o teu Pai, que está nos céus. Quando o judeu estava andando pelos campos, pela estrada da vida, ele tinha medo de pisar em cima de uma pedra e, sem saber, embaixo daquela pedra ter um cadáver. Porque o judeu respeita o corpo, mas também respeita a terra. Porque na lei de Moisés, diz que o Senhor, do pó da terra, fez o ser humano. Portanto, a terra também é sagrada, porque ela é matéria-prima do corpo. Então, para o judeu, pisar numa terra que tem um cadáver embaixo, é semelhante a tocar no cadáver, profanar o cadáver. Até para nós é, queridos. Alguém aqui se imagina? Já pensou? Eu fui hoje eu dei uma palavra, num culto de sepultamento, do irmão Elias, in memoriam. Quero deixar aqui registrado meu apreço, meu amor, minha alegria, meu privilégio, minha honra de ter convivido esses 15 anos com o irmão Elias Teixeira Soares, uma bênção de Deus na minha vida, que hoje foi sepultado para a glória de Deus, um homem de Deus. Imagine eu lá no culto fúnebre de sepultamento, e aí o pastor dele me concedeu a palavra pelo respeito, a minha convivência com ele. Ele foi, congregamos na mesma igreja, eu fui consagrado a pastor, assumi uma congregação, ele me ajudou lá no início, foi ovelha, foi diácono, mas eu nunca me senti pastor dele, tanta era a sabedoria daquele homem. Imagina, irmãos, no meio do culto, eu lá no cemitério, eu vou dar uma palavra, só um minuto, aí eu vou e subo, já pensou? Eu vou numa catatumba daquela lá, num túmulo daquele de mármore, e subo em cima do túmulo, e abro a Bíblia e começo a pregar de cima do túmulo, todo mundo, misericórdia, que é isso? Misericórdia, pastor endoidou. É ou não é? Se você vê alguém subir no túmulo de alguém para fazer... Já pensou a gente dançando? Vamos fazer um clipe? Vamos? Então vamos lá no cemitério, subir no túmulo e dançar. Você vai ver, que é isso, rapaz? No túmulo? Não. É ou não é? É, a gente respeita o túmulo. E olha que nem nós somos judeus. Nem está na nossa lei que não pode profanar um cadáver. Os meninos entram aí para medicina, enfermagem, e todos os cursos de biomédica e abre cadáver lá e eles olham. Na nossa cultura nem é tão respeitado assim, mas a gente não subiria no túmulo de ninguém. Então o judeu, ele tem essa consciência. Está coçando aqui minha língua. Eu contei uma história lá no instituto, boa demais. Queria repetir aqui, mas deixa para lá. Não, tem que terminar no horário. Senão o povo fala mal de mim, eu fico triste. Assiste a aula, vai sair no YouTube. Então, por que é que os judeus pintavam os túmulos de branco para aparecer? Para que quando um judeu estivesse andando desavisado, ele visse uma pedra pintada de branco, ele, opa, aí tem um cadáver. Um sepulcro caiado, para ele não pisar em cima. Ok? Por isso que Jesus fala, vocês são sepulcros caiados, porque o que era caiado, o que era pintadinho, ficava mais bonitinho do que os outros. Aí Jesus vira para aqueles religiosos e diz assim, olhando de fora, vocês até que são bonitinhos, mas olhando por dentro, defunto puro. Sepulcros caiados, por fora uma beleza, por dentro um desastre. Então por que que o judeu acha que o coração fica aqui e está ligado ao entendimento humano? Porque ele não sabe fisiologia humana.
Ele não toca em cadáver. Ele não abre um corpo. Então, para que a aplicação fique de acordo com a correta interpretação, a primeira linha desse versículo, a parte A, está dizendo para mim e para você: ainda que a sua razão, ainda que o seu pensamento, ainda que as suas ideias, ainda que os seus planos, ainda que as suas dúvidas, ainda que os seus questionamentos, ainda que as caraminholas da sua cachola te levem a desconfiar de Deus, não permita que isso aconteça. Por mais que você não entenda, confie no Senhor, porque Ele permanece no controle, no governo, assentado em seu alto e sublime trono. Ah, pastor, mas eu não entendo. Confie. Ah, pastor, mas eu tenho dúvida. Confie. Pastor, mas quanto tempo vai demorar? Confie no Senhor. Pastor, mas eu não vejo uma luz no fim do túnel. Confie. Não seja aquele filho que dá desgosto para o seu pai o tempo inteiro, importunando e dizendo: pai, será que o senhor vai pagar a conta de luz? Será que o senhor vai prover? Será que o senhor vai dar comida, vai dar roupa, vai dar emprego, vai dar tudo? O senhor vai cuidar da sua igreja, Senhor? Oh, pai, por favor, você vai cuidar de mim. Não seja esse filho que importuna e desconfia do seu pai. Confie no Senhor. Vou te dar uma dica. Toda vez que você se sentir tentado a desconfiar de Deus, saia na rua e procure um pardal. Ah, pastor, não sei como é um pardal. Procure um pássaro qualquer. Aqui na nossa região tem muita gaivota, tem muita andorinha, tem muito bem-te-vi, tem pardal, de vez em quando uns canários, vez em nunca uns coleirinhos. Quem conhece o coleirinho? Tuí, tuí, né? Tuí, 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 tchau, tchau. Vale dinheiro, já vi gente trocar carro num bicho desse. Curió, trinca-ferro, vale dinheiro com força. E eu me lembro hoje, meio-dia, o sol queimando minha careca e eu ali naquele sepultamento. E enquanto os funcionários daquele cemitério desciam a urna do meu querido irmão Elias, e depois jogavam terra, em volta tinham vários bem-te-vis. E eu achei lindo aquela cena. Não sei se alguém percebeu, mas eu sou meio poeta. Não, pastor, o senhor é bruto. Então, lembra de Davi? Ele matou numa noite 300 filisteus. E no dia seguinte ele pegou uma harpa e: o Senhor é meu pastor. Entendeu? Porque os brutos também amam. Aí eu fiquei olhando aquela cena, os caras jogando a terra e um monte de bem-te-vi assim, um monte mesmo. E eu olhei, e já diz o escritor, né, de Provérbios: é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque na festa a gente tem a ilusão de que tudo vai dar certo, mas no luto a gente reflete sobre o propósito da vida. E eu olhando aquele túmulo, sendo coberto de terra, e aqueles bem-te-vis ao redor, e o irmão Elias, talvez você não saiba, mas além de criar os 6 filhos, 6, Elon, Salom, Elisete, Cláudia,
Adonias e Ananias. 6 filhos. Ele ainda criou mais 3 sobrinhos. 3 sobrinhos. Que é o Wesley, Clayton e Fernanda. E estavam lá, os filhos, o Elon e o Salom, que são mais velhos, não, porque moram na América, nos Estados Unidos. Mas estavam lá, o Adonias, o Ananias, a Elisete, a Cláudia. Todo mundo muito emocionado, porque ele era muito querido. E aí eu olhei aquele monte de passarinho, bem-te-vi, bonito, né? Com peitinho amarelo assim. E um monte mesmo. E assim eu vi do lado o Cleitinho e a Fernanda, os sobrinhos. Que a única família que tiveram durante toda a vida foi a família do seu Elias. E da dona Isete, que é tia deles. E eu olhei para aquele casal de irmãos e fui tentado. Eu olhei e pensei assim: ai meu Deus, o que será desses meninos agora, Senhor? Seu Elias era o provedor dessa casa, amava tanto esses meninos. Seu Elias se foi, dona Isete está enferma. Ai meu Deus, esses meninos, Pai. Está vendo como a gente desconfia? A gente desconfia de Deus. A gente acha que os meninos sobreviveram por causa do seu Elias. O seu Elias é uma bênção, mas os meninos sobreviveram por causa do Senhor. E aí, quando eu pensei isso, eu voltei os meus olhos para os bem-te-vis, e na hora, eu falei: Senhor, me perdoa. Que besteira que eu pensei, meu Deus. Porque um Deus que cuida de bem-te-vis. O bem-te-vi não trabalha, o bem-te-vi não tem carteira assinada, bem-te-vi não tem pensão, não tem aposentadoria, bem-te-vi não tem bonificação, não tem SUS, não tem plano de saúde. O bem-te-vi não tem nada, mas eles estavam vivos, felizes, alegres e cantando. E eu falei: meu Deus, o Senhor cuida dos bem-te-vi, como é que não vai cuidar dos seus filhos? Porque às vezes a gente faz assim, a gente desconfia de Deus, e acha que a nossa vida depende do que os nossos olhos veem. Mas eu quero te falar nesta noite, se é que você ainda não entendeu, que a única coisa que te mantém, que te sustém, é o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, e que olha para você como menina dos olhos dele, como filhos da sua grande família, e um Deus que cuida de pássaros, um Deus que cuida das plantas. Como não cuidaria dos seus filhos? Olhai os lírios do campo, como são belos. Nem Salomão, que escreveu esse texto, em toda a sua glória, majestade e riqueza, nunca se vestiu tão bonito como um lírio. Olhem os pardais. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, providência, proteção e presença, serão acrescentados. Confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes. A minha versão diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E aí eu louvo a Deus,
Por muitas vezes e por muitos anos eu questionei, eu desconfiei de Deus. E eu dizia: por que Deus? Que eu nasci nessa família? Por que Deus? Que eu nasci nessa cidade? Por que Deus? Que eu sou branco? Por que eu sou loiro? Meu filho também viveu essa crise. Ele tinha, eu acho que 4 aninhos. Tem no YouTube. Eu fiz um vídeo. Eu estava produzindo lá uma batida, na época que eu estava produzindo o meu 2º CD, que não saiu até hoje. Que aí eu fui para o seminário, entendeu? Eu lancei o primeiro CD, fiz todas as bases, né, os beats, a produção musical do 2º CD, escrevi as letras e ia entrar em estúdio para gravar a voz e fazer o CD. Quando eu ia entrar para gravar a voz, eu entrei no seminário. Pronto, o CD está parado até hoje. E aí, eu estava lá no computador, de madrugada, porque italiano funciona bem de noite, e estava fazendo um beat com fone de ouvido, e e aquele grave, e eu estava ali quieto, no quarto dele, o estúdio meu era no quarto do Manuzinho. E ele lá deitado, e de repente ele acordou. Já viu quando criança acorda do nada, e acorda elétrica? Do nada, está apagado, de repente, ei pai, ei, você que é pai, você sabe. Tem hora que aperta um botão neles assim, e no meio da madrugada, nos horários, nada a ver, é assim. Aí, quando eu assustei, eu estava com fone de ouvido, bem alto, né? E aí, eu com a cabeça assim, ali, puxa daqui, puxa dali, produzindo, e de repente eu senti assim, a poltrona mexer, eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, ele estava do meu lado com a mãozinha assim, ó. Com o ouvido perto do fone, e o fone estava tão alto que estava vazando o som, e ele estava ouvindo o ritmo da batida e estava com a mãozinha assim, ó. Aí eu olhei e falei: que isso, rapaz? Aí ele começou: eu sou o Manu, eu sou... Bonitinho, né? Imitando, né? Querendo chamar a atenção. Pai, estou aqui. Aí eu falei: peraí, cara. Aí eu tinha um boné vermelho com a letra M, que eu usava, né, Manu e tal, um cordão assim, um óculos escuro. Fui lá e peguei, botei o boné dele, o óculos escuro, o cordão, e falei: vamos lá, vamos gravar. Aí botei o beat na caixa de som, assim, baixinho, de madrugada. E ele do lado, e eu peguei a câmera, sem ele saber, botei de lado assim. Falei: vamos lá, freestyle, vai, inventa aí, vai. Aí ele começou, ele fez, está no YouTube. Depois eu vou mandar para o seu vídeo, me lembra se eu esquecer. Eu te mando o link para você assistir. Ele morre de vergonha, mas eu vou mandar. É lindo, ele morre de vergonha porque ele é adolescente, mas um dia ele vai entender que é bonitinho demais. Aí ele faz com a mãozinha assim, ó. Podia até botar aí, hein, Mireia? Hein? Podia ou não podia? Ai, rapaz. Achei! Manuzinho Freestyle, 5 anos de idade. Tá aqui. Eu vou mandar na transmissão logo dos membros, vai para todo mundo, tô nem aí. Já achou? Pronto, mandei para geral. Depois bota. Olha lá que coisa linda, gente. Apaga a luz aqui, apaga a luz. Cadê o som? A vozinha. Olha o swing, olha o swing. Aumenta o som. Aumenta o som aí. Nossa, esse beat era doido, eu não gravei ele. Olha lá. Porque eu preciso fazer isso. Eu não fiz nada. Porque eu fiz. Eu nunca quis. Ó. Dizer
como eu sou. Eu nunca quis ser como eu sou. O que eu fiz, eu nunca quis ser como eu sou. Eu sempre quis ser como eu sou. Eu nunca quis ser como eu sou. Eu sempre quis ser mais preto. Essa foi a rima que ele inventou, gente. Pode acender aí. Valeu, meninas. Parabéns. Muito bom. Tô gostando. Assim fica bom. Tô leve, gente. Não sei porquê. Ai, meu Deus. O que está na crise? Qual é a crise que o Manuzinho estava vivendo ali? A mesma que eu vivi. Qual é? O contexto dele. Ele vivia num contexto. Escola pública, periferia, né? Mesmo que o meu. Um pouco melhor do que o meu, mas na mesma situação. Onde a gente é praticamente o único loiro da escola, o único branco da sala, aquela coisa. E todos os amigos dele eram morenos. E ele, um dia, chegou na praia, pegou a areia da praia e foi botando no corpo dele assim. Aí ele falou, aí pai, agora eu estou bonito. Eu falei, por quê? Ele falou, porque agora eu estou preto. Aí eu falei, ó. Aí depois ele fez essa rima aí. Eu nunca quis ser como eu sou, eu sempre quis ser mais preto. Puxou o pai, que é branco só por fora. Mas qual é a crise dele? A crise dele é o seguinte: por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Por que todo mundo tem a pele escura, a minha clara? Eu não queria ser assim, queria ser igual a todo mundo. Tem gente que gosta de ser o diferente, mas às vezes é ruim. Você se sentir diferente. Por quê? E eu tive essa crise, um momento da minha vida em que eu me perguntava, Senhor, por que nessa família? Por que nessa cidade? Por que nessa condição social? Por que nessa escola? Por que nesse bairro? Por quê? Por que, Senhor? E eu morava numa cidade muito pequena, roça. Morava na roça. E meus primos vinham da cidade grande. E eles falavam as coisas que eu nem entendia. Falavam de coisas que eu não sabia o que era. Eles falavam de cinema, de shopping. Eu não fazia ideia o que era um shopping. Cinema, shopping, entendeu? Videocassete. Filme no videocassete. Eu vi o filme do Karate Kid no videocassete. Não sabia nem o que era videocassete, nem cara. O que eles estão falando? Aí eu entrava em crise, eu ia para casa, eu chorava, eu falava, Senhor, meu Deus, por que eu estou aqui na roça e eles estão lá na cidade grande? Aí quando eu leio Provérbios, hoje, na perspectiva de que Deus tem um propósito em tudo, aí eu leio aqui, ó, não te estribes no teu próprio entendimento. Eu falo, aleluia, obrigado, Senhor, por permitir que eu morasse na roça, por aquele tempo, porque eu entendo que é um estribo. Eu andei de cavalo, para falar o português correto, eu andei a cavalo. O que é o estribo? Tem a sela, aquela peça, né, geralmente de couro, que coloca ali no dorso, né, nas costas do cavalo. Você senta na sela, mas os seus pés ficam soltos. Então você tem a rédea, né, tem o freio, a rédea, a sela, e aí um pedaço de couro ou de corda de cada lado da sela desce e é amarrado numa estrutura, assim de meia lua, com uma base reta, onde você enfia o pé. Enfia o pé ali de um lado, enfia o pé do outro, e aquilo ali é o estribo. É o que te dá sustentação, é o que te dá firmeza, é o que te dá equilíbrio. Tinha uma égua boneca, o nome dela. Ei, éguinha boa, subia até em parede.
Já andei muito, menino. Andava no pelo. No pelo é massa. Você pega o bicho assim, ele correndo, você agarra na crina. Sabe que não é cabelo, né? Crina. E vai de lado assim, vai, e sobe na crina mesmo. E puxa na crina aqui, bate com a crina assim, do lado do outro. Eita, já fui bom nisso. E aí, mas no pelo você não tem estribo. E eu já tomei cada tombo no pelo, por quê? Porque tem uns bichos que é doido, e eles param do nada. E aí você fica por cima da cabeça assim, ó. No pelo, não tem onde segurar. Ou às vezes ele dá uma guinada do lado assim, você... E aí você... Só vê a barriga do bicho passando assim. Então para que serve o estribo? É o lugar que você bota o pé para dar firmeza, para dar equilíbrio, para dar sustentação. É o estribo. E como é um livro poético, ele está usando essa figura de linguagem, meu irmão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Às vezes nós somos tentados a confiar no nosso entendimento. Não, eu sei, eu dou conta, eu resolvo, eu faço, eu isso, eu aquilo, tá. Às vezes até para os outros, né? Para os outros então é uma beleza, a gente fala, se fosse eu, fazia assim. O problema é que você sabe resolver o problema de todo mundo, mas o seu mesmo você não resolve. Porque a gente está se estribando no nosso entendimento. Aí a Bíblia está dizendo, toda vez que você achar que o seu entendimento, que o seu conhecimento vai te dar sustentação, vai te dar equilíbrio, vai te dar firmeza, você vai cair do cavalo. Porque você acha que está com estribo, só que o seu entendimento é falho, é falso, é equivocado. Então você acha que está com estribo no pé, mas ele está solto. E aí quando a vida dá uma guinada, você roda e cai, porque faltou o estribo. E o profeta, sábio, poeta, está dizendo para mim e para você, que a única coisa que pode nos dar sustentação, equilíbrio e firmeza nessa vida, é o conhecimento de Deus. Não tente fazer do seu entendimento, do seu conhecimento, o seu estribo. Você vai cair. Confia no Senhor. E que o seu estribo, na cavalgada da vida, seja sempre o conhecimento de Deus. Que Ele te abençoe grandemente, para a sua glória. Amém.